Ela ajudou um desconhecido na rua e foi recompensada de uma forma que nunca imaginou. Marina sempre acreditou que pequenos gestos fazem a diferença no mundo. Aos 34 anos, trabalhava como enfermeira no Hospital São Lucas, em São Paulo. E mesmo depois de plantões exaustivos, sempre encontrava energia para ajudar quem precisasse. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando sua vida mudou para sempre. Depois de um plantão de 12 horas, Marina caminhava pela Rua Augusta em direção ao ponto de ônibus. A chuva fina deixava as calçadas escorregadias e ela segurava firme sua bolsa enquanto observava o movimento típico da cidade grande. Foi então que notou um homem idoso de cerca de 70 anos parado na esquina, claramente desorientado. O senhor vestia um terno cinza já desbotado. Carregava uma pasta de couro marrom e parecia procurar algo nos bolsos com gestos cada vez mais desesperados. Marina podia ver a ansiedade em seu rosto enrugado e algo em seu coração de enfermeira a fez se aproximar. — O senhor está bem? Posso ajudar em alguma coisa? Perguntou Marina, com sua voz suave, que tranquilizava pacientes há mais de 10 anos. O homem levantou os olhos, revelando um olhar azul acinzentado, cheio de preocupação. — Minha filha, eu me perdi. Estava indo para um compromisso muito importante na Rua Oscar Freire, mas saí do metrô na estação errada e agora não sei mais onde estou. Meu celular descarregou e eu não conheço bem esta região. Marina olhou ao redor. Eles estavam a pelo menos 15 quarteirões da Oscar Freire, uma distância considerável para alguém da idade dele caminhar sob a chuva. — Não se preocupe, senhor. Eu conheço bem o caminho. O senhor tem pressa? — Tenho sim, minha filha. É um compromisso que pode mudar minha vida. Estou tentando há meses conseguir esta reunião. O homem checou um relógio de pulso dourado, claramente antigo, mas bem cuidado. Já são 3:30 e o encontro é às 4 horas. Marina calculou rapidamente. Se fossem a pé, levariam pelo menos 25 minutos. De táxi ou Uber seria mais rápido, mas ela notou que o homem parecia nervoso ao mencionar dinheiro. — Sabe o que vamos fazer? Vou chamar um Uber para o senhor. Não se preocupe com o pagamento. Hoje é por minha conta. Os olhos do senhor se encheram de lágrimas. — Minha filha, eu não posso aceitar isso. A senhora nem me conhece. — Exatamente por isso, respondeu Marina com um sorriso. Às vezes precisamos confiar na bondade de estranhos. E quem sabe um dia alguém não fará. O mesmo por mim quando eu precisar. Enquanto esperavam o carro, o homem se apresentou como Eduardo Mendes. Marina descobriu que ele era viúvo, morava sozinho na zona norte de São Paulo e que este compromisso era uma entrevista para um trabalho de meio período como consultor em uma empresa de engenharia. Aos 72 anos, Eduardo havia perdido grande parte de suas economias em um investimento que deu errado e precisava voltar ao mercado de trabalho. Trabalhei 45 anos como engenheiro civil, contou Eduardo durante a viagem de Uber. Participei da construção de vários prédios importantes da cidade. Mas depois que minha esposa faleceu, há 2 anos, as coisas ficaram mais difíceis. Não, é fácil recomeçar nesta idade. Marina segurou a mão do senhor. O senhor vai conseguir, seu Eduardo, tenho certeza. Quando chegaram ao endereço na Oscar Freire, Marina desceu do carro com Eduardo para ter certeza de que ele encontraria o local correto. Era um prédio elegante de escritórios. Eduardo anotou o número do telefone de Marina em um papel e prometeu ligar para contar como foi a entrevista. — Muito obrigado, minha filha. A senhora é um anjo. Não sei como vou retribuir essa bondade. — Não precisa retribuir nada, disse Marina. Apenas passe essa gentileza adiante quando tiver oportunidade. Marina voltou para casa pensando naquele encontro. Havia algo especial no Sr. Eduardo, uma dignidade e gentileza que a tocaram profundamente. Naquela noite, ela contou para sua irmã Patrícia sobre o ocorrido. — Você sempre foi assim, Mari, disse Patrícia. Desde pequena, sempre ajudando todo mundo. Mamãe sempre dizia que você tinha coração de ouro. 3 dias se passaram sem notícias de Eduardo, e Marina começou a se preocupar. Será que ele havia conseguido o emprego? Será que estava tudo bem com ele? Na sexta-feira, seu telefone.
Tocou com um número desconhecido. Alô, Marina, aqui é o Eduardo Mendes. A senhora se lembra de mim? Claro, seu Eduardo. Como foi a entrevista? Conseguiu o emprego? A voz do outro lado tremeu de emoção. Consegui sim, minha filha. E muito mais do que isso. A senhora não vai acreditar no que aconteceu. Eduardo contou que chegou pontualmente à entrevista graças à ajuda de Marina. O diretor da empresa, um homem chamado Roberto Silva, ficou impressionado não apenas com seu currículo, mas também com sua história pessoal e determinação. Durante a conversa, descobriram que haviam trabalhado juntos décadas atrás em um projeto importante. Sabe qual foi a primeira coisa que o Roberto me perguntou quando terminou a entrevista? Continuou Eduardo. Ele perguntou como eu havia chegado até ali porque percebeu que eu estava um pouco nervoso, mas ao mesmo tempo muito grato por alguma coisa. Quando contei sobre sua gentileza, Marina, ele ficou emocionado. Eduardo fez uma pausa. Roberto me disse que sua empresa estava procurando não apenas um consultor, mas alguém para liderar um novo projeto social. Eles querem criar um programa de mentoria para jovens engenheiros, especialmente aqueles de famílias carentes. E ele me ofereceu não apenas o emprego de consultor, mas também a coordenação deste projeto. Marina ficou emocionada. Que maravilhoso, seu Eduardo. Estou muito feliz pelo senhor. Espera, minha filha, tem mais. Roberto me disse que a empresa está procurando profissionais da área da saúde para compor a equipe do projeto, porque eles querem cuidar não apenas da formação técnica dos jovens, mas também do bem-estar emocional e físico. Ele me perguntou se eu conhecia alguma enfermeira de confiança. O coração de Marina acelerou. Sério? Eu falei sobre a senhora, Marina. Contei como me ajudou, sua profissão, sua bondade. Roberto quer conhecê-la. Ele disse que qualquer pessoa com o coração que a senhora demonstrou ter seria perfeita para o projeto. Marina mal conseguia acreditar. Ela havia passado por algumas dificuldades financeiras recentemente, e embora amasse seu trabalho no hospital, a carga horária era muito pesada. Um trabalho adicional seria uma bênção. Mas tem mais uma coisa, continuou Eduardo. Roberto descobriu quem é a senhora. Como assim, seu Eduardo? Lembra quando a senhora me disse seu nome completo no Uber? Marina Santos Silva. Roberto pesquisou e descobriu que a senhora é filha do engenheiro Carlos Santos Silva. Marina ficou em choque. Seu pai havia falecido quando ela tinha apenas 15 anos, mas ela sabia que ele era engenheiro civil e havia trabalhado em projetos importantes na cidade. Seu pai e Roberto foram grandes amigos e parceiros de trabalho por muitos anos, explicou Eduardo. Roberto sempre se perguntou o que havia acontecido com a família do Carlos. Ele disse que seu pai era um homem íntegro e bondoso, e que sempre falava da filha com muito orgulho. Marina começou a chorar. Ela tinha poucas memórias claras do pai, mas sempre ouviu da mãe que ele era um homem bom e generoso. Roberto quer conhecê-la não apenas para o trabalho, Marina. Ele quer contar histórias sobre seu pai, mostrar fotos que tem de projetos que fizeram juntos. Ele disse que seria uma honra trabalhar com a filha do Carlos. 2 dias depois, Marina estava no mesmo prédio elegante da Oscar Freire, mas desta vez para sua própria entrevista. Roberto Silva era um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos e sorriso caloroso. Assim que a viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Você é igualzinha ao seu pai, foi a primeira coisa que ele disse. Mesmo os olhos bondosos, mesmo o sorriso. Gentil. Durante 2 horas, Roberto contou histórias sobre Carlos Santos Silva. Mostrou fotos de construções que eles haviam projetado juntos, relatou a ética de trabalho impecável do pai de Marina e sua preocupação constante com a família. Seu pai sempre dizia que tinha uma filha especial, que seria enfermeira para cuidar das pessoas. Ele estava tão orgulhoso quando você entrou na faculdade. Morreu poucos meses depois, não foi? Marina confirmou, emocionada. Ele não chegou a me ver formada. Mas ele sabia que você conseguiria. Sempre falava, minha Marina tem coração de ouro, vai cuidar de muita gente nesta vida. E pelo que Eduardo me contou, ele não estava errado. Roberto ofereceu a Marina uma posição no projeto social da empresa.
O salário era excelente. O horário flexível permitiria que ela mantivesse seu trabalho no hospital em meio período e ela teria a oportunidade de ajudar jovens a construírem um futuro melhor. Mas a melhor parte, disse Roberto, é que você estará continuando o legado do seu pai. Carlos sempre acreditou que a engenharia deveria servir para construir não apenas edifícios, mas uma sociedade melhor. Este projeto é exatamente isso. Marina aceitou a proposta na hora. Quando saiu do prédio, ligou para Eduardo. Seu Eduardo, não sei nem como agradecer. Se eu não tivesse ajudado o senhor naquele dia... Marina, minha filha, interrompeu Eduardo com voz carinhosa. A senhora me ajudou porque tem um coração. Bom, essa bondade é que trouxe todas essas bênçãos. Eu apenas fui o instrumento que Deus usou para recompensar sua gentileza. 6 meses depois, Marina estava radiante. O projeto social havia sido lançado com grande sucesso. Ela coordenava o programa de bem-estar dos jovens participantes, oferecendo apoio emocional e orientação de vida. Muitos deles vinham de famílias carentes e encontravam no projeto não apenas formação profissional, mas também uma família. Eduardo se tornou uma figura paterna para os jovens, compartilhando não apenas conhecimento técnico, mas também lições de vida. Ele e Marina desenvolveram uma amizade profunda, e ela o considerava como um avô adotivo. Roberto Silva se tornou um mentor e amigo, sempre compartilhando histórias sobre o pai de Marina e ajudando-a a entender melhor suas próprias raízes. Em uma tarde ensolarada, durante uma celebração do projeto no escritório, Marina refletia sobre como sua vida havia mudado. Sua situação financeira estava estável. Ela havia encontrado um trabalho que a realizava profundamente, havia feito amigos importantes e, acima de tudo, havia descoberto mais sobre a história de seu pai. Eduardo se aproximou dela na festa. Marina, posso lhe contar um segredo? Claro, seu Eduardo. Naquele dia na rua eu não estava realmente perdido. Marina o olhou confusa. Como assim? Eduardo sorriu. Eu conhecia o caminho para Oscar Freire. Moro em São Paulo há 50 anos. Conheço a cidade como a palma da minha mão. Mas quando vi você caminhando, vi algo especial em você. Havia uma luz diferente, uma bondade genuína. Eu quis testar se minha intuição estava certa. Marina ficou boquiaberta. O senhor estava me testando? Não exatamente testando, esclareceu Eduardo. Eu realmente tinha a entrevista e realmente estava nervoso. Mas quando a vi, tive um pressentimento de que você era especial. Então exagerei um pouco na minha desorientação para ver como reagiria. Mas por quê? Eduardo pegou na mão de Marina. Porque aprendi, ao longo de 72 anos de vida, que as pessoas verdadeiramente boas são raras. E quando as encontramos, devemos fazer o possível para que sejam recompensadas. Sua bondade naquele dia não foi fingida, não foi forçada, foi genuína. Marina começou a rir. Então o senhor planejou tudo isso? Não planejei a parte do Roberto ser amigo do seu pai, disse Eduardo. Isso foi o destino mesmo. Mas eu sabia que se você me ajudasse daquela forma, seria o tipo de pessoa que merecia coisas boas na vida. Naquela noite, Marina chegou em casa, com o coração cheio de gratidão. Ligou para sua irmã Patrícia para contar sobre a revelação de Eduardo. Você acredita nisso, Patrícia? Ele me disse que eu estava sendo testada. Patrícia riu do outro lado da linha. Mari, você não percebe? Não importa se foi um teste ou não. Você agiu com bondade porque é quem você é. Esse é seu jeito de ser desde sempre. Marina pensou nas palavras da irmã. Era verdade. Ela não havia ajudado Eduardo esperando uma recompensa. Havia ajudado porque via alguém em necessidade e não conseguia simplesmente passar por ele. No domingo seguinte, Marina estava caminhando pela mesma rua Augusta onde tudo havia começado. Viu uma jovem mãe com um bebê no colo parada na chuva procurando abrigo. Sem hesitar, abriu seu guarda-chuva e se aproximou. Precisa de ajuda? Posso dividir o guarda-chuva com vocês até parar de chover. A jovem mãe sorriu com alívio. Muito obrigada, senhora. Meu bebê está resfriado e eu estava preocupada com essa chuva.
Enquanto protegiam o bebê da chuva, Marina sorriu para si mesma. Não estava esperando nenhuma recompensa desta vez também. Estava apenas sendo quem sempre foi. Alguém que acredita que pequenos gestos de bondade podem fazer toda a diferença no mundo. E talvez fosse exatamente por isso que o universo conspirava para recompensá-la de formas que ela nunca imaginaria. Alguns meses depois, aquela jovem mãe que Marina ajudou na chuva se tornou sua vizinha. Era médica e, quando soube que Marina era enfermeira, ofereceu-lhe uma oportunidade para trabalhar em sua clínica particular, especializada em pediatria. Mais uma vez, um gesto simples de bondade havia aberto uma porta inesperada. Marina finalmente entendeu a verdadeira lição. Não ajudamos outros esperando recompensas. Mas quando fazemos o bem de coração puro, o universo tem uma forma misteriosa de retribuir nossa bondade de maneiras que jamais poderíamos imaginar. A vida de Marina havia se transformado completamente, mas ela continuava sendo a mesma pessoa. Alguém que não consegue ver o sofrimento alheio sem tentar ajudar. E talvez seja exatamente essa autenticidade que faz com que as melhores coisas aconteçam para pessoas como ela. Hoje, aos 35 anos, Marina trabalha meio período no hospital, coordena o projeto social da empresa de Roberto, atende na clínica pediátrica e ainda encontra tempo para visitar Eduardo, que se tornou sua família escolhida. Ela aprendeu que bondade não é apenas algo que praticamos, mas algo que nos transforma e transforma o mundo ao nosso redor. E sempre que alguém lhe pergunta qual é o segredo para uma vida tão abençoada, Marina responde com simplicidade. Trate os outros como gostaria de ser tratada e nunca deixe de ajudar alguém só porque não conhece essa pessoa. Às vezes, os estranhos se tornam as melhores bênçãos das nossas vidas.